Então, bom dia, pessoal. Hoje temos uma aula super interessante, super importante sobre as relações entre as normas de direito internacional e as normas de direito interno. Como é que essas normas interagem, como é que se resolve eventuais conflitos, antinomias que existem entre elas. Tem até uma questão teórica que no passado já foi muito discutida, mas que hoje em dia é um debate meio superado, sobre se o direito internacional e o direito interno seriam dois sistemas que, na verdade, não se encontram, né? Essa teoria dualista, ou se seria um sistema só que precisa ser articulado, né? Através de normas que façam essa interação, né? Monismo e dualismo. Dualismo, dois sistemas que não tem conflito. Monismo é um sistema, né, um sistema só e precisa ter normas que articulem para que não haja conflitos. Então, aqui você tem o Congresso, né, e aqui tem o prédio onde fica o Ministério das Relações Exteriores, o famoso Palácio do Itamaraty. Né? Então, essa é a nossa pauta para hoje, que é muito importante. Vocês vão ver o tanto de questões que caem em concurso sobre isso. Relações entre os tratados internacionais e o direito interno. Né? Eu botei esse interno aqui entre aspas, né, para fazer essa distinção que para nós é importante do ponto de vista didático, né, do que é o internacional e o que é o interno. Primeira coisa, na hipótese de conflito, eu acho que isso aqui é tão óbvio, Larissa, em Lidiane, que todo mundo sabe. Na hipótese de haver uma antinomia, um conflito entre uma disposição prevista na Constituição e um tratado internacional, eu acho que vocês intuitivamente, instintivamente, saberiam que vai prevalecer a Constituição, porque a gente aprendeu, né, Amanda, que é assim que as coisas funcionam. A Constituição está acima de tudo. De fato, olhando a Constituição de maneira um pouco mais detalhada, a gente vai ver que o STF tem competência para declarar a inconstitucionalidade do tratado, e que os tratados e convenções estão hierarquicamente, né, de acordo com a jurisprudência do próprio STF, subordinados à autoridade da Constituição. O Judiciário já deixou isso bem claro, que os tratados eles estão passíveis de serem avaliados no que se refere à sua constitucionalidade. Certo? Certo. Agora, então, ok, supremacia constitucional. A maioria dos países é assim, mas não necessariamente todos. Tá? Tem países que têm tanta articulação internacional tão importante para si que é possível que tratados mudem a própria Constituição. A Holanda é um país que sempre teve essa natureza muito integrada com outros países, e é possível que tratados possam prevalecer sobre institutos constitucionais sem problema, mas isso ainda é mais exceção do que a regra. Agora, a parte mais importante dessa aula de hoje é o que se refere a esse item aqui. Né? Como é que a gente resolve os conflitos entre tratados e o direito infraconstitucional? Porque com o conflito com a Constituição, a gente já sabe, prevalece a Constituição. Mas e se for com o direito infraconstitucional? E para explicar isso, eu gosto muito, Amanda, do efeito didático dessa imagem, sabe? Vocês já perceberam que eu vou usar e abusar e saturar e exagerar o uso de imagens para efeitos didáticos, né? Uma vez eu contei quantas pinturas, quantas fotos, quantos memes, quantos cartoons, quantos mapas, quantos gráficos eu tinha e caramba, devia ter anotado, né? Para não esquecer, mas eu vou contar de novo. Porque eu tenho muito orgulho disso. Eu acho que as imagens podem ter um efeito didático se você prestar atenção, especialmente na maneira pela qual tentamos usar isso na aula. Vocês sabem o que é esse prédio? Esse da direita aqui, vocês sabem, né? O quê? Bota aí no chat. É claro que esse aqui é o STF atual. E este aqui
é o prédio do STF, quando a capital era no Rio de Janeiro. Tá? O STF é muito antigo. Então, funcionava nesse prédiozinho aqui. Então, o que eu estou querendo fazer com essas duas imagens? Mostrar que a jurisprudência era de um jeito sobre esse assunto aqui e ficou diferente. Há uma mudança. Essa mudança, ela não foi gradual, não foi uma evolução, foi uma revolução, porque estava indo de um jeito e aí mudou o sentido. Essa palavra revolução, por conta da Revolução Francesa e tal, ela ficou meio né, maximizada, mas a ideia está indo para um lado e aí passa a vir para o outro. Então, vamos entender de que maneira que isso aconteceu. Primeiro, só retomando, a ideia de conflito, no caso que a gente está falando aqui, é antinomia. Você tem duas normas que regulam uma mesma questão de maneira conflitante, sendo que não dá para ter as duas, ou uma ou outra que vai reger. E qual que vai reger? A questão é essa. O que define, Laura, qual vai ser a norma aplicável a uma determinada situação, sobre a qual também possivelmente incide outras normas, tá? Então, a gente tem critérios para a solução de antinomias, critérios que vocês já estudaram em outras matérias. Até queria saber aqui no chat que matérias foram essas que vocês estudaram. Né, Bernardo? Eu não sei se é IED, eu não sei mesmo. E olha que eu queria saber. Tem umas coisas, pessoal, em Laura, às vezes a gente acha que o professor X está dando na matéria Y, e aí o professor X acha que é o professor Z, e o professor Z acha que é o professor W, e ninguém dá a matéria. Às vezes a gente pensa que introdução ao estudo do direito é uma coisa, e na verdade é tipo história do direito, sei lá. Então tem os critérios. Queria dizer que essa apostila que eu estou olhando aqui agora, todas as aulas, pessoal, o professor, eu pelo menos, eu me preparo para todas as aulas. Então, sempre que eu estou preparando para elas, eu mexo um pouquinho na estrutura da apresentação, de forma que, às vezes, se você baixou essa apostila anteontem, e você está olhando ela aqui agora, enquanto eu estou dando aula, você põe, minimiza a minha cara aí e fica com a apostila aberta, sei lá. Talvez você veja pequenas diferenças, tá? Porque ao preparar, às vezes eu acho que melhor a apostila mudando uma coisa aqui e outra ali. Mas eu coloco a versão nova no Moodle, tá bom? Então a versão que está lá no PDF é a novinha. Né, Mauro? Estou chamando o Mauro, mas o Mauro não está aí, não. Então tem critério cronológico, que é muito claro. Se tem duas normas que estão no mesmo nível de autoridade hierárquica, a mais nova prevalece sobre a mais velha. Mas se tem níveis hierárquicos diferentes, a superior prevalece sobre a anterior, né? E se tem um nível, se for possível fazer esse tipo de análise, né, sobre norma específica e norma genérica, específica, especial, prevalece sobre a genérica. Você já sabe isso aqui. Então, vamos ter isso em mente lá no fundo da cabeça. Então, veja, tudo que está nesse texto aqui, esse tipo de formatação, é retirado de julgados do STF. Então, a Constituição de 1891 reconheceu o primado, ou seja, primazia, a prevalência, né? A superioridade hierárquica dos tratados e faz legislação interna infraconstitucional. A Constituição de 37 também. A de 46 também. Tratado revoga as leis, mas não pode ser revogado pelas leis. 67 também. Monismo, né? Aquela ideia de que existe só um sistema jurídico, né? E os tratados têm aplicação
sobre a legislação interna. Primado, vejam, guarda essa expressão, primado do direito internacional. Primado, primazia, prevalência, são palavras que se... Né, dá, assim, o STF primazia às fontes internacionais. Então, percebam, está definido. O Estado vinculado por tratado não pode citar lei alguma que contrariasse esse tratado. Enquanto não fizer a denúncia, e aí você se lembra que é a denúncia, né? É quando um país comunica aos demais membros de um tratado que ele vai se desvincular desse tratado. Tem que esperar o aviso prévio, não é, Laura? E depois está desobrigado, depois desse tempo, está desobrigado a continuar cumprindo. Enquanto não fizer a denúncia, não pode ser descumprido o tratado e a obrigatoriedade de sua observância, a não ser que se use desse meio específico, acarreta a consequência de que o Estado continua preso ao tratado. Tá? Então, o que o STF está dizendo? Que se você está vinculado a um tratado que você não denunciou ainda, não interessa se vem uma nova lei interna, que você continua obrigado a cumprir o tratado. Essa nova lei não te desobriga de cumprir o tratado. Bom, isso era assim, ou seja, um critério hierárquico em que, se tivesse um tratado posterior, isso aqui é lindo tempo, posterior a uma lei federal, o tratado revoga a lei anterior. Ele que prevalece. E se por acaso vier uma lei posterior ao tratado, essa lei posterior não revoga o tratado. Por quê? Porque o tratado está acima. Isso era assim, pessoal. Atenção! Até 1977. Por quê? Porque em 77, até 77, o STF tinha esse entendimento da primazia do tratado, quando em conflito, convicção unânime, né, da prevalência dos tratados sobre o direito interno e infraconstitucional. No entanto, né, em 78, o STF mudou. Aí que eu falo que houve uma revolução. Por quê? Porque estava indo de um jeito, e não é que gradualmente ele foi mudando, não. Ele mudou para outro. Esse caso aqui, pessoal, ele é tão famoso, Isabela, tão famoso, que o pessoal do direito internacional fala dele que nem aquele filme americano que fala, porque no caso Joe versus Wade, no caso Brown versus Brown, no caso Conselho, citando jurisprudência, né? Eu lembro de um filme que os caras estavam trocando tiro com os bandidos e falando de jurisprudência. Eu falei, eita, é assim. Olha, no direito internacional, todo mundo conhece esse recurso extraordinário 80.004. Tem que conhecer por quê? Porque ele foi o que mudou o paradigma. Uma inversão jurisprudencial. A partir deste caso aqui, houve essa mudança, em que, ao invés de uma primazia, o STF entendeu que os tratados estavam, em relação ao direito infraconstitucional, em uma situação de paridade. De forma que, estando no mesmo nível hierárquico, eventuais antinomias seriam resolvidas pelo critério cronológico. Tá? Claro, combinado com a da especialidade, quando fosse cabível. Né? Então, esse famoso caso, né, o tratado em questão era a Convenção de Genebra, né, que previu lei uniforme sobre letras de câmbio. Vocês conhecem isso aqui do direito comercial, né, Júlia? Lei uniforme sobre letras de câmbio. Então, esse tratado ele não previa uma coisa que o direito brasileiro passou a prever. Essa inconsistência, esse conflito foi resolvido como pelo STF. Né? O STF entendeu que esse tratado não se sobrepõe às leis. Ou seja, que a lei tinha que ser observada ainda que ela conflitasse com o tratado, Miriam. Então, a gente passa a ter agora uma paridade. Eu estou problematizando aqui, né, Maria Emília?
paridade. Maria Emília, eu conheci um argentino que me falava que toda Argentina era Maria alguma coisa. Maria Carolina, Maria Angélica, Maria Fernanda, Maria... E que, porque todo mundo era Maria, Fernanda, ninguém falava Maria, mas falava só o sobrenome. Você é assim também, Emília? Eu sou. Meu José, vocês podem esquecer, viu? José Luiz é só para cobrador, gente que não me conhece, que me odeia. Meu nome é Luiz. O José eu jogo fora. Então, Emília, critério cronológico significa o seguinte: você tem aqui uma lei ordinária federal X1, que é sucedida no tempo por um tratado sobre esse mesmo assunto X2. Esse tratado aqui, olha a palavra, revoga a lei anterior. Revoga, Vitor, sem conversa. Porém, se vier uma lei ordinária federal posterior, o STF, antes de dizer, prevalece ainda o tratado. Né? Mas, a partir deste novo entendimento do STF, houve uma certa, né, equiparação, que a gente vai chamar de paridade, mas uma paridade entre aspas, viu? Por quê? Porque, ok, o STF falou que vai prevalecer, mas essa lei aqui não revoga o tratado. Por quê? Porque uma lei, gente, é algo produzido no direito interno. E algo do direito interno não tem a força de produzir essa consequência no plano do direito internacional, sacou? Então, uma lei não pode revogar um tratado, porque o tratado ele é feito no nível internacional, Tainara. Ele é feito no nível internacional e precisa ser desfeito também no nível internacional, certo? Então, mas como é que prevalece, então? Aí, pessoal, vou falar um negócio aqui, viu, Bernardo? Que é o que separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Saber falar isso aqui, que já foi cobrado muitas vezes em prova do OAB. Essa lei posterior conflitante com o tratado não revoga o tratado, porém, tem o efeito de suspender a eficácia do tratado. Suspender a eficácia. Olha só, o tratado continua válido, porque era válido, continua sendo. Continua vigente, porque era vigente, continua vigente. No entanto, a sua capacidade de produzir efeitos jurídicos no contexto do direito interno brasileiro, não é que ela foi perdida, extinto, é que ela foi suspensa. Suspensão da eficácia. Essa é a palavrinha que o aluno, quando ele quer mostrar que ele sabe aquele jogador de futebol que faz uma embaixadinha, bota no peito tal, para depois chutar pro gol? É isso. Quando o aluno quer mostrar que ele sabe, ele fala assim, suspende a eficácia. E sabe qual a pegadinha que vai pegar os trouxa, que não estão prestando atenção na aula? Eu falar que a lei revoga o tratado anterior. Está errado. Errado. Prevalece? Prevalece. Revoga? Não revoga, não. Suspende a eficácia. Aí eu pergunto para vocês aqui, Arthur, vocês entenderam isso aí que eu falei? Me dá um salve aqui no chat para eu poder sentir que eu posso avançar, por favor. Guga, Oi. eu entendi. Eu não sei se Estevão. que a internet está meio vacalhada, mas isso se aplica a todos os tratados, inclusive aqueles que de direitos humanos que são integrados Nossa, Estevão, você arrasou, né? Você como foi emenda. sensacional. Os alunos vão achar que eu te mandei uma mensagem no WhatsApp pedindo para você perguntar isso, porque isso é tão importante para a nossa aula que você não tem ideia. Então, esse aqui é a regra geral, viu, Estevão? Vai ter uma regra especial para tratados de direitos humanos e direito tributário, viu? Mas você foi, né? Sabe aqueles vídeos que analisa filme e que às vezes os caras fazem teoria, eu acho que vai aparecer tal coisa na segunda temporada e acontece, né? Aí é um spoiler involuntário, você não sabe, você está especulando. Pois é, você acertou, né? Você deu um spoiler aí do que vai vir pela frente. Então,
isso causou um grande debate acadêmico, porque é uma grande mudança. Né? E o problema é o seguinte, na medida em que o STF deu esta solução, isso causa um problema para o Brasil no plano internacional. Sabe por quê que é uma afronta à comunidade internacional? É porque o Brasil, lá fora, ele foi lá e fez um tratado. Aí todo mundo está cumprindo o tratado. Aí o Brasil editou uma nova lei, nossa, que conflita com o tratado, e aí ele prevalece a lei no lugar do tratado, ou seja, ele está afrontando esse tratado sem ter denunciado ele. Olha só, vou deixar bem claro uma coisa. Se um país não quiser mais continuar vinculado a um tratado, ok. Ele pode perfeitamente denunciar o tratado. Ele é soberano para se vincular ao tratado, ele é soberano para se desvincular do tratado. Porém, se ele não fez a denúncia, ou se a denúncia ainda não expirou o aviso prévio, ele tem que continuar cumprindo o tratado. Ele não pode mudar. O seu direito interno, a gente aprendeu isso com a Convenção de Viena. Lembra, pessoal? Eu falei assim, olha, o Brasil vai passar vergonha nesse item aqui. Artigo 27. Você não pode invocar o seu direito interno para justificar o descumprimento do direito internacional. Quando um país se vincula a um tratado, ele está se autolimitando, está dizendo que ele não pode criar regras conflitantes com aquele tratado. Então, o STF ele colocou o Brasil numa situação meio delicada. O Jacó Dollinger, que é um grande acadêmico, professor de bons livros de direito internacional privado, ele vai passar um pano falando, não, mas isso aí, você não vai acarretar a responsabilidade, não, porque, veja, no caso específico deste tratado, quem é diretamente envolvido, o Dalton, particulares, entendeu? Então, assim, o particular estrangeiro prejudicado por isso teria que recorrer ao seu país, para o seu país processar o Brasil. Aí, assim, é muito trabalho. E muitas vezes não justificaria. Mas o problema não é que neste tratado especificamente o risco é maior, é que a forma geral de solução desse tipo de problema é uma forma fadada a gerar, no mínimo, incredulidade dos outros países em relação ao Brasil. Tipo assim, o Brasil, a gente acha que ele está vinculado ao tratado, mas ele vai lá e muda a legislação interna, conflitando com o tratado, não fala nada para a gente, continua fingindo que está tudo bem, para de cumprir e tal. Então, assim, aquelas coisas que faz a gente passar vergonha, né? As consequências danosas que o descumprimento do tratado com a chancela do STF traz para o Estado no plano internacional. Isso é um problema. Um problema pelo qual, então, a Flávia Piovesan, então, ela arregaçou, né? Falou do artigo 27 da Convenção de Viena, determina que não poder o Estado parte invocar posteriormente a vinculação ao tratado de disposição de direito interno como justificativa para o não cumprimento. Isso aí fere o princípio da boa-fé. Vejam, o Estado pode se desvincular de um tratado. Ele só não pode dar uma de migué, continuar vinculado ao tratado e, ao mesmo tempo, aprovar uma lei que conflita com o tratado e cumprir a lei. Então, essa é que é a dificuldade, né? Tá certo? Então, tem todo esse debate aí do venire contra factum próprio, não vale, né? E, ainda por cima, a lei 1079/1950 estabelece que é crime de responsabilidade do presidente violação de tratado. Então, o Rezec, que é um importante professor de Direito Internacional Público, inclusive mineiro, foi juiz da Corte de Constituição e Justiça, ministro do STF, ministro das Relações Exteriores, ele participou desse julgamento e deve ser um constrangimento para ele isso, porque ele sabe da dimensão internacional das coisas. Né? Não obstante isso importasse o reconhecimento de afronta pelo país de um compromisso internacional, ele vai falar assim, a culpa é dos poderes políticos, ou seja, ele vai tentar passar um pano para o STF, dizendo, olha, Alexandre, o
o que os poderes políticos, executivo, que negociam os tratados, e o Congresso, que edita as leis, resolveram, é um problema deles. Caiu no colo do STF, e o STF vai resolver como? Dando prevalência à última palavra do Congresso. Mas não se esqueça, Eduardo, que esse mesmo STF, até ontem, né, até 77, ele tinha um outro entendimento que mudou. Né? Então, essa é uma questão complicada. Depois veio a Constituição de 88, e ela não faz uma referência muito direta a isso, mas do jeito que ela escreve as coisas, a gente deduz, né? Que ela enxerga os tratados na mesma prateleira da lei federal, porque em várias passagens os tratados de lei federais estão tratados assim dentro da mesma categoria, do mesmo nível de autoridade. Ok. E aí o STJ também respaldou o STF, entendendo que o Tratado Internacional situa-se formalmente no mesmo nível hierárquico da lei, a ela se equiparando. Equiparando. E se estão equiparados do ponto de vista do nível hierárquico, como é que você resolve um conflito? Pela sucessão no tempo. Norma posterior prevalece sobre o anterior. Certo? Os tratados situam no mesmo plano de validade, de eficácia e de autoridade em que se posicionam as leis ordinárias, federais ordinárias. Né? Havendo, então, o Estevão, um sistema de paridade normativa. Mas eu insisto, paridade marromeno. Por que marromeno? Porque o tratado revoga a lei, e lei não revoga o tratado. Mas, professor, você não falou que prevalece? Sim, prevalece. Mas prevalece como? Põe aqui no chat que eu quero ver se vocês aprenderam. Eu não vou falar. Põe aqui no chat. Primeiro que botar no chat vai ganhar um café assim que acabar a pandemia, que eu vou fazer questão de pagar. Um café bem gostoso. E um pão de queijo. Vamos ver lá. Cadê? Minha oferta vai expirar em 3, 2, 1. Ah, não, gente. Cadê o chat? Cadê a resposta? Eu vou achar que vocês estão tudo vendo. Eu tava no celular, você não escuta, não. Vitor, exato. Como é que é? Repete aí, Vitor. Não, eu tô falando que tem gente que tava no celular, o tempo foi muito curto. Eu sei. Ô, pessoal, eu sei que da hora que eu pergunto, da hora que eu respondo, há um delay, né? Porque até a gente abrir, entrar no chat e tal, mas até agora a resposta não apareceu, hein? Cadê? Pode ser no áudio também. Aliás, eu falo no chat porque o povo tem muita vergonha de falar no áudio, né? Imagina no vídeo. Eu ainda estou esperando aqui, já estou com mais cabelo branco do que eu tinha antes de perguntar. Se não revoga, acontece o que mesmo, pessoal? Suspende, né? Suspende a eficácia. Quem falou? Estevão, né? Merci beaucoup, e suspende a eficácia. Então, tá. Primada. Então, vamos lá, Estevão, regra geral. Primada da Constituição do Sistema Brasileiro é oponível ao princípio pacta sunt servanda, de forma que a Constituição sempre vai prevalecer sobre os atos de direito internacional público. Ok. Regra geral. Os tratados são, tratados em geral, incorporados. Quando eu falo em geral, não é Esteban, é porque tem exceções. Em geral, incorporado em nível de, abre aspas, paridade com a legislação ordinária federal, portanto, o sistema brasileiro, os atos internacionais, a partir de 78, não dispõe mais, né, de primazia hierárquica sobre as normas de direito interno, infraconstitucional. A pena antinomia vai ser pelo critério cronológico ou pela especialidade, dependendo. Por quê? Por quê, o Alexandre, que eu estou insistindo tanto em falar que era de um jeito, depois virou outro? Por que eu não falo só o jeito que é hoje? Por quê? Porque do mesmo jeito que mudou da primazia para a paridade, pode perfeitamente voltar a mudar da paridade para a primazia. Eu diria até que esse é o caminho mais natural, porque o mundo inteiro se globaliza, o mundo inteiro valoriza cada vez mais o direito internacional.
E aí, essa solução do STF, ela parece anacrônica, ela parece voltada para o passado e não para o futuro. Então, se você aprender que uma coisa é, de uma certa forma, parece imutável. Mas se você aprende que era de um jeito e depois mudou para outro, na sua cabeça fica sempre plantada a semente da possibilidade de que isso possa mudar de novo também. E o direito é assim, né, gente? Autopoética, etc. Então, veja só. Tem várias questõezinhas assim, ó, aplicação do conhecimento, em que eu jogo perguntas de concursos. Isso aqui, ó, é para ser diplomata. Responde essa pergunta aqui, Estevão. Para diplomata. E é para ver se vocês entenderam a matéria. Eu estou dando a matéria e eu jogo uma pergunta sobre aquela matéria para ver se pegar. E aí, a gente combinou no plano de ensino, né, Emília, que se porventura, você não pôde assistir a aula presencial em tantos dias, tantas vezes, você fica preocupado com essa questão de frequência, então você pode demonstrar que você assistiu essa aula de maneira assíncrona, respondendo essas perguntas e me mandando lá no Moodle correspondente ao dia que você faltou. Ou seja, se você faltou a aula na qual essa pergunta foi feita, aí você responde essas, né? Porque às vezes é mais do que uma. E isso me mostra que você, digamos assim, assistiu a aula ou viu a apostila e teve o conteúdo que foi dado na aula, tá? Repito, só precisaria fazer isso quem estiver preocupado com frequência mínima, tá? Agora, eu recomendo que todo mundo faça, no sentido não de me mandar a resposta, mas de você treinar o conhecimento. Então, nós vamos fazer um dia uma revisão respondendo todas as perguntas de todos os concursos, tá? Então, devido ao atual entendimento jurisprudencial, havendo conflito entre a lei ordinária e posterior, a lei posterior prevalecerá. Olha o verbo. Prevalecer não significa revogar. Como é que prevalece, então? Suspendendo a eficácia, né, Estevam? O tratado não pode ser revogado por uma lei, tá? Se você quiser se desvincular de um tratado, tem que fazer a denúncia, ok? Ok. E não se esqueçam, o bad cop aqui, lembrando que a prevalência de uma lei posterior sobre um tratado anterior no Brasil não exclui eventual responsabilidade do Brasil por não estar mais cumprindo esse tratado. Porque não se esqueçam, ele prometeu lá fora que ele ia cumprir. E não adianta vir, isso aqui é que o Congresso aprovou uma lei, e o STF falou que o Congresso, que a lei deve prevalecer. Velho, você veio aqui e fez um tratado comigo, já está cumprindo sim ou não? Não, então tá errado. Não tem essa de o STF falou, o Congresso falou, não, isso não é desculpa para o plano internacional. Aí, meu querido Estevão, chegamos então na pergunta inteligentíssima que você fez no começo da aula, né? Inteligentíssima sobre os casos especiais, o direito tributário e direitos humanos. Então, vamos lá. Olha só, vocês já tiveram direito tributário lá no começo do curso. Código Tributário Nacional, no artigo 96, famosíssimo, importantíssimo, diz com todas as letras. Legislação tributária compreende os tratados e convenções. Inclusive, isso aqui é redundante. Tratados e convenções, aliás, é uma redundância espalhada pela legislação brasileira. Então, quando falar um tratado que envolva questões tributárias, ele faz parte, parecendo Vogue, né? Faz parte, vocês não vão saber, vocês são muito novos, da legislação tributária. Artigo 98. Olha o nível de autoridade, Larissa, dos tratados. Tratados e as convenções internacionais, redundante falar tratados e convenções, são a mesma coisa. Revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão
observados pela legislação que lhe sobrevém. Então, primeira coisa, você tem uma lei anterior, vem um tratado novo. O tratado novo revoga a lei anterior. Certo? Certo. Aí, segunda parte, você tem um tratado anterior e vem uma lei nova. O que essa lei nova tem que fazer? Ela tem que observar. O que significa, ô Júlia, observar o tratado? Observar a lei. Desculpa, o que significa observar o tratado? Põe para mim no chat ou no áudio aí. Observar é ficar olhando? O que significa observar? Hein, pessoal? O que significa observar? Fala aí para mim. Ô, gente, eu fico para chorar quando acontece isso. Alguém responde aí para mim o que significa que você não observado. É a hora que eu fico com aquela sensação que eu estou sozinho. É um gatilho de ansiedade. Ninguém está prestando atenção. Eu estou pesquisando aqui, professor. Observar significa que vai cumprir isso, Estevão. Isso, Matheus. Miriam. É a lei que tem que olhar para o tratado. Tipo assim, será se eu posso ser assim? É a lei que tem que se adequar ao tratado. A lei é que se molda aquilo que o tratado permite. Ou seja, quem é que manda? A lei ou o tratado? O tratado. Mas, professor, o senhor falou, gente, está escrito no Código Tributário Nacional, no artigo 98. Por quê? Porque nessa matéria tributária, os tratados são tão importantes que na hora que, por exemplo, se a gente tem um tratado, sei lá, comercial que envolve tributação das nossas exportações. Aí a gente exporta com base nesse tratado com uma tarifa bem pequenininha. Aí vem uma lei e muda a maneira pela qual nossas importações são tributadas, violando o que está previsto no tratado, o Matheus. Aí o que vai acontecer imediatamente? O outro país fala assim, é assim? Vocês vão me tributar? Pois então vocês vão ser tributados também agora. Aí o exportador brasileiro vai levar um susto, gente, mas a tarifa era tão baixinha, por que ficou tão alta? É porque vocês começaram a tributar a gente também. Então, vejam, para o direito tributário, isso aqui é fatal. É o direito interno que tem que respeitar o tratado, e não o contrário. Não tem essa de lei posterior, suspende a eficácia de tratado. Aqui, ó, no direito tributário, não tem nada disso. Vocês entenderam? É uma exceção. Então, nesta matéria, a gente tem ainda um critério hierárquico. Por quê? Porque está escrito aqui no Código Tributário Nacional, artigo 98, e dane-se. Só lamento. Por isso, pessoal, que é complicado quando uma questão de prova, de concurso, ela fala muito genericamente. Porque parece que, né, o aluno que sabe a matéria, né, Miriam, fica pensando assim, puxa, mas ele está levando em consideração o direito tributário, porque se estiver levando, está errado, né? Ou está falando em geral. Por isso que tem que tomar cuidado. Então, no caso de direito tributário, a legislação posterior, infraconstitucional, não apenas não revoga, mas também não suspende a eficácia do tratado. É a legislação que tem que olhar para o tratado e ver se ela pode ser do jeito que ela está querendo ser. É o tratado que molda, que determina, que condiciona o que pode ser o direito tributário, certo? Decreto 6.759, né, regulamenta a questão aduaneira. Né? Quando tiver mercadoria importada a um amparo de acordo internacional, ele é que vai prevalecer, não é lei interna. Bem, objeto de isenção de acordo por acordo internacional terá o tratamento tributário previsto no tratado. Então, tributaristas têm que conhecer o direito internacional, tá? Aí, Estevão, a segunda parte, que é aquilo que você queria chegar.
Pessoal, com relação ao direito tributário, ficou claro? Eu queria que vocês Ficou. tivessem... Bom, Bárbara. São sim? Isso é um sim. No chat teve outro sim, então... Tá bom, tá bom. Obrigado, viu, pessoal? Ajuda muito. Agora, vamos falar do... Gente, o que cai de questão disso aqui é um absurdo. Mas é muito, muito, muito. Então, vamos lá. Nossa Constituição Federal da República de 1988, no artigo 5º, tem 78 incisos super legais que vocês estudaram bastante no Direito Constitucional 1. Depois dos 78 incisos, tem um parágrafo primeiro que diz assim: as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm. No parágrafo segundo diz assim: os direitos e garantias previstos aqui expressamente não excluem outros. Não excluem outros que podem ser previstos em tratados. Tá? Uma das questões que eu coloquei ali para vocês, que foi tirada de um concurso, é exatamente isso aqui. Não exclui outros. Bom, para nós, do direito internacional, isto aqui significava que todos aqueles tratados sobre direitos humanos, sobre direitos fundamentais, teriam, do verbo era para ser, mas não foi, teriam, logicamente, hipoteticamente, consequentemente, teriam estatura constitucional por essa janelinha aberta pelo parágrafo 2º. Porém, contudo, todavia, nevertheless, havia a seguinte problematização de gente que não gosta muito de direitos humanos, porque para burocratizar direitos humanos tem um negócio moral errado aí, do meu ponto de vista. Qual que era a crítica? Mas esses tratados foram aprovados como são aprovadas as leis ordinárias. Como é que pode esse tratado ter estatura constitucional se eles foram aprovados com quórum de lei ordinária? Os tratados que o Brasil fez de 88 a 2004 são tratados da maior importância. Mas qual era a regra prevista até 2004? É que o procedimento de aprovação do tratado pelo Congresso era o procedimento ordinário. E esse procedimento ordinário envolvia o quórum de maioria simples para colocar em votação e maioria simples para aprovar dos presentes. Só lamento. Enfim, a emenda constitucional 45 inseriu um parágrafo 3º, que vai dizer: não está escrita a palavra apenas, mas vocês devem ler como se tivesse escrito, tá? Apenas os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Atenção, isso aqui é outra pergunta. Eu vou até realocar uma pergunta que está lá embaixo, vou botar aqui depois desse slide. Apenas os tratados sobre direitos humanos que forem aprovadas em cada casa do Congresso em 2 turnos, por 3/5 dos votos, serão equivalentes às emendas constitucionais. Para fazer uma emenda constitucional, não tem que ter esse procedimento aqui, 2 turnos, 3/5? Então, tá. Então, se for sobre direitos humanos e for aprovado como são aprovadas as emendas constitucionais, então eles vão ser equivalentes às emendas constitucionais, do ponto de vista da estatura hierárquica. Vocês entenderam isso aí? Vou esperar aqui até vocês falarem sim! Sim, ok, Steve. Obrigado. Então tá. Mas, vem cá. Qual seria, Matheus, o nível hierárquico dos tratados muito importantes que foram aprovados entre 88 e 2004?
Porque essa regra aqui, né, na minha cabeça e na cabeça dos internacionalistas, ela deveria, do verbo era para ser, mas não foi, deveria passar a valer de 2004 para frente. Ou seja, então tá, a partir de agora, os tratados só vão ter, de direitos humanos, só vão ter estatura constitucional se forem aprovados como são aprovadas as emendas. Deveria ser assim? No nosso entendimento, deveria. Mas surgiu um caso concreto que teve que resolver isso e isso parou na mão do STF. E o caso, eu aposto que vocês já ouviram falar, é a questão do depositário infiel. Então, você tem a Constituição que permite a prisão do depositário infiel. Artigo 5º, inciso 67. Ao passo que um tratado super importante chamado Convenção Americana de Direitos Humanos, que os alunos, ô Larissa, chamam de Pacto de São José da Costa Rica, ele não inclui essa possibilidade de prisão do depositário infiel dos casos em que pode haver prisão por dívida. Então, vamos falar assim, proíbe a prisão do depositário infiel. Um permite, o outro proíbe. Então, há um conflito entre a Constituição e esse tratado, que no nosso que eu falo nos internacionalistas, né, a gente entendia que ele estava aqui dentro, previsto em tratado. Tá? Foi aprovado com quórum de lei ordinária? Foi. Os tratados, em geral, têm estatura de lei ordinária? Tem. Mas, para nós, o parágrafo 2º nos dava essa janela para entrar na mansão do direito constitucional. E aí o Gilmar Mendes ele fez um voto muito famoso, aproveitando um argumento que estava sendo utilizado muito pelas as cortes paulistas, que é o argumento da supralegalidade. Trouxe isso para o STF e, a partir daqui, ficou consolidado esse entendimento de que tem uma coisa que é o constitucional, tem uma coisa que é o legal, e agora, a partir de agora, tem uma coisa que é o supralegal, abaixo da Constituição, mas acima da legislação ordinária. Então, o que ele vai dizer? Um voto muito importante. Esse recurso aqui também todo mundo deveria conhecer. O que é supralegalidade dos tratados de direitos humanos? Os tratados de direitos humanos eles não poderiam afrontar a supremacia da Constituição. Então, a primeira coisa que ele vai dizer, olha, o tratado não vai prevalecer sobre a Constituição. Okay. Porém, diante do inequívoco caráter especial dos tratados em que cuida da proteção dos direitos humanos, não é difícil entender que a sua internalização do ordenamento jurídico tem um condão de paralisar a eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa infraconstitucional. Ou seja, tratado de direitos humanos, ok, não conflita com a Constituição, mas, pelo seu caráter especial, ele tem que prevalecer sobre a legislação infraconstitucional. Prevalece como? Revogando? Não. Paralisa a eficácia. Olha essa palavra aparecendo de novo. Então, veja só. O que está escrito na Constituição sobre prisão civil do depositário infiel não foi revogado. Por quê? Porque tratado não revoga a Constituição. Dispositivo constitucional. Porém, este tratado aqui, quando em conflito com o Código Civil, que é o que regula a prisão do depositário infiel, aí, entre lei infraconstitucional e o Tratado de Direitos Humanos, prevalecerá o tratado. Por quê? Porque ele é constitucional? Não, porque ele é supralegal.
o caráter supralegal desses diplomas normativos internacionais, a legislação infraconstitucional posterior, que com ele seja conflitante, tem sua eficácia paralisada. É o que ocorre com o Código Civil. Então, desde a adesão do Brasil a esse tratado, não tem base legal, ou seja, base infraconstitucional, para aplicação do dispositivo constitucional. Ou seja, ainda que continue previsto na Constituição, esse dispositivo ele ficou meio solto na Constituição, desenraizado das condições materiais para que ele seja aplicado. Por quê? Porque a base da legislação infraconstitucional necessária para que esse tratado seja incorporado deixou de ter teve a sua eficácia suspensa. Tá? Então, aqui uma perguntinha exatamente sobre isso. Mas, gente, pela nossa dinâmica, é porque são muitas perguntas. Não dá tempo da gente responder. Então, eu quero deixar para vocês responderem com base no que está aí, tá? Então, outros julgados, né, a partir disso, é ilícita a prisão civil do depositário fiel. Por quê? Porque a Convenção Americana de Direitos Humanos, né, a Pacto de Costa Rica, não permite. Esses diplomas internacionais sobre direitos humanos reservam lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém, acima da legislação interna, o status normativo supralegal dos tratados, torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja anterior ou posterior. Seja anterior ou posterior. Isso aqui podia estar em vermelho também. Outro caso, posição hierárquica normativa dos tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento brasileiro. Não há mais base legal para a prisão civil do depositário fiel. Tá certo? E aí vem a súmula 25, para dizer que é ilícita a prisão civil do depositário fiel, para acabar com essa controvérsia toda. Né? Outra perguntinha sobre isso. Olha, vocês já pode virar delegado de polícia substituto, se você acertar essa questão aqui, né? Tratados e convenções internacionais com conteúdo de direitos humanos, uma vez ratificados e internalizados ao mesmo tempo, ao passo que criam diretamente direitos para os indivíduos, operam a supressão de efeito de outros atos estatais infraconstitucionais que se contrapõem à sua plena efetivação. Tá certo? Então, a gente tem aqui uma nova pirâmide normativa, que tem a Constituição acima, inclusive tratados sobre direitos humanos que forem aprovados com quórum qualificado para emenda constitucional. Abaixo, você tem os tratados só sobre direitos humanos, que são aprovados com um procedimento ordinário, mas que, por ser sobre direitos humanos, não estão na categoria do legal, estão na categoria do supralegal. Gente, não é super legal não, viu, Matheus? Supralegal. Agora, o Estevão, olha que interessante. Você concorda que, do ponto de vista assim, estrutural, a gente poderia falar a mesma coisa do direito tributário? O direito tributário, muito antes dessa decisão do Gilmar Mendes e tal, ele estava acima da legislação ordinária, né? E abaixo da Constituição. Mas a gente não usa, por alguma razão que eu não sei, eu acho que é só questão de costume mesmo, não usa essa expressão supralegal para falar de tratados sobre direito tributário. A gente sempre fala de direitos humanos. Independentemente da terminologia utilizada, hein, Bárbara? Na prática, os tratados sobre direito tributário também têm um caráter supralegal, eles prevalecem sobre a legislação infraconstitucional, não é verdade? Tá? Qualquer tratado? Não, só os tratados sobre direitos humanos. Né? Só os tratados sobre direitos humanos. Então, você tem... Olha, quem é casado sabe, né? Deixa eu ver se eu acho algum casado. Eu acho que vocês são todos solteiros, né? Quem manda é a Constitucional. Manda todo mundo. Mas, na relação entre o supralegal e o legal, né?
o supralegal prevalece sobre o legal. O supralegal é o tratado. O legal é o que está na legislação infraconstitucional. Vocês entenderam? O tratado não revogou ou emendou dispositivos da Constituição. A Convenção Americana de Direitos Humanos paralisou a eficácia do dispositivo do Código Civil. Então, na prática, né, afetou a legislação ordinária. Ou seja, o dispositivo continua lá, pendurado, né, mas ele não consegue produzir efeitos no chão. Por quê? Porque ele precisa do Código Civil, cuja eficácia foi paralisada pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Vocês entenderam isso? Se entenderam, depois vocês respondem essas perguntas aqui. Eu acho que um dia bom de responder é hoje, né? Que vocês estão com isso fresco na cabeça, né? E aqui você tem os tratados que foram aprovados de acordo com o procedimento de aprovação de emendas, né? Esses foram os tratados até o momento. Eu não sei por que o Congresso não pega todos os tratados que já foram aprovados antes e aprova tudo com o procedimento, tudo de uma vez, com o procedimento de emenda constitucional, que aí ia acabar essa palhaçada toda. Né? Mas tudo bem. Mais questõezinhas aí, né? Essa discussão muito interessante também. Eu tenho a impressão que isso aqui ainda vai cair algum dia com uma prova importante. Né? Porque a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, na verdade, o nome da convenção não é interamericana, tá? Uma coisa é a Corte Interamericana, outra coisa é a Comissão Interamericana, mas o nome do tratado é a Convenção Americana, mas eu estou citando o julgado, então eu botei como estava lá, né? A incorporação posterior ao ordenamento brasileiro de regra tem um condão de modificar a legislação ordinária que lhe é anterior. Ok? E aí, pessoal, como essa matéria cai muito, né, eu botei aqui várias questõezinhas para vocês fazerem essa matéria, né, ficar tudo muito claro. Mas eu vou confessar que houve uma mudança do tipo de pergunta, a forma como é perguntado, né? Antigamente as questões eram, vamos dizer assim, um pouco mais ingênuas, um pouco mais simples, né? Foram ficando mais sofisticadas. Essas que estão aqui no final, então, são questões um pouco mais antigas, tá? Mas percebam, se tem tanta pergunta assim, é porque uai, gente, acabamos? Acabamos. Olha que maravilha. É porque cai muito, né? É porque cai muito. Então, com base nisso, vocês tiveram agora toda a matéria falando sobre tratados e vamos passar agora para outras fontes, né? Mas, se não me engano, na próxima aula, nós vamos falar das atividades, da primeira atividade avaliativa, que é o nosso querido Oficina de Tratados, não é isso? Oficina de Elaboração de Tratados. Fica marcado para o dia 14. É isso, né? Sexta. Sábado, domingo e segunda. Então, eu pergunto se tem alguma coisa que eu posso esclarecê-los, ajudá-los sobre a matéria, sobre o trabalho. Né? Eu estou fazendo um esforço tão grande para fazer a nossa aula num tempo menor, porque eu sei que o tempo síncrono, Estevão, a aula de 1h30, ela força um pouco, né? Então, acabei Ô, José, acabando. ô Luiz, Oi, deixa eu te perguntar. fala. É uma dúvida não sobre conteúdo, digamos assim, mas a próxima aula você vai enviar um outro link, a de internacional privado? Posso enviar. Ou é esse mesmo link? Não, isso aqui é só para interação pública, tá?
E Tá. não se esqueçam, hein, pessoal? Isadora, Dalton, Maíra. As aulas de sexta-feira são sempre nesse link que vocês entraram hoje. As aulas de segunda são sempre naquele outro link lá. Eu queria, Bárbara, que testasse. Olha só, hoje ninguém pediu para entrar, vocês perceberam? Hoje não teve aquele negócio pedindo para entrar, não. Acho que se vocês salvarem isso em algum lugar, sei lá, na sua agenda, alguma coisa assim, fica mais fácil. Tá bem? Então tá. Então, encerramos aqui a gravação com aquela sensação de dever cumprido, né?